Se você, de repente, sentir uma raiva específica, ela vai entrar em conexão com a raiva específica de 1500. Não é qualquer raiva. E quando você criar a conexão entre essas duas partículas, aquela personalidade de 1500 que estava assim, vai fazer assim, opa, acordei. Aí vem a questão. Quando essa parte acorda, fora as que já estão acordadas, mas tem algumas adormecidas, de repente essa que estava adormecida, ela é muito densa, muito complicada, carregada de pepino. Ela acorda, aí vem o quê? Às vezes a pessoa está com a saúde intacta, para no hospital e vai embora, desencarna, né? Porque a cobrança daquela parte que acordou é muito pesada. Ela tinha uma empresa e perdeu a empresa. Ela tinha uma vida tranquila com sua família, divórcio. Então, assim, essas partículas que são necessárias para serem tratadas, todos nós temos essas partículas. A cura, quando você vai fazer um tratamento, uma terapia, alguém, né, que e você não encontra a partícula, o cerne, o início daquilo, né? Eu vou contar um exemplo sobre o que eu faço, né? Então, assim, na apometria, no caso, o que acontece? Todas as informações são como partículas. E essas partículas carregam teras e inúmeras informações, terabytes pra caramba. E a pessoa procura você ali para tratar. Essa partícula adormecida acordou e a pessoa estava bem, nunca pensou em fazer terapia, nunca pensou em fazer tratamento, nunca pensou em nada. De repente ela sente um clique, fala, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Só que você está cheio desses arquivos embaralhados dentro da sua personalidade, da sua consciência, inconsciência, pré-consciência. Aí que surge a dificuldade, você separar todos os arquivos, tratar todos os arquivos, para encontrar o código semelhante da situação que está acontecendo agora. Porque foi que não falei, a raiva não é toda igual e nem o sentimento é todo igual. Então existe um elo, que é um fio que liga um ao outro. E esse fio que liga um ao outro, ele faz com que a conexão aconteça. Então, para você curar uma pessoa que você está, né, tá ali tratando e tal, você tem que encontrar o código certo, dentro do código certo, que está ligado dentro de um cordão, vamos tratar assim, que são os cordões kármicos. Então, o que são os cordões kármicos dentro do contexto dos fractais? Cada chakra, nós temos milhares de chakras. Só aqui no nosso rosto aqui tem uma cacetada de chakras, não só esse, nem esse. É uma cacetada aqui, 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 tem um monte de chakra. Cada chakra desse, ele possui, quando não está tratado, ele possui cordões. Esses cordões eu denomino de cordões kármicos. Esses cordões kármicos, eles são conexões que ligam para a realidade densa. Então, seres, muitas vezes, que você tem dívida kármica, você deve a eles. Eles ligam esses cordões nas realidades densas e utilizam esses cordões. Então, o que acontece? Se você, numa determinada encarnação, você teve um sentimento muito ruim, que é normal, então, toda encarnação, todo mundo tem um sentimento muito ruim, mas você teve uma coisa muito pesada ali e tal, com aquela pessoa, o seu cordão vai se conectar. Vamos supor, um exemplo de um chakra. Você pega o cardíaco aqui, vai lá. O seu cardíaco, você teve uma encarnação onde você traiu, ou foi traído, aconteceu outras coisas também. Você vai estar conectado nesse cordão com a outra pessoa. Só que aí vem um clique dessa realidade. Você nem sempre são tantos cordões que nós temos conectados devido a essas informações que muitas vezes um desses cordões está lá na China, né? Está na China e você está aqui no Brasil.
Só que isso vai estar ressoando. E esse fractal que está conectado nesse cordão, no chakra cardíaco, ele vai estar conectado com o chinês ou a chinesa, lá do outro lado. E quando se desdobrarem, eles vão se encontrar por ressonância. Aí que vem o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, por isso que eu disse ali, que a gente não tem que lutar contra o sistema, a gente não tem que lutar contra nada. A gente tem que primeiro ter esse conhecimento que eu estou passando aqui. Se a gente não resolver isso, a realidade não vai mudar, as coisas não vão melhorar, porque nós estamos aqui. Quando saímos lá para entrar aqui no exílio, nós viemos para cá principalmente por busca de poder, manipulação de inúmeras formas, principalmente genética, e outras questões. Primeiro é tratar o nosso ego. E como é que a gente trata o nosso ego? Primeira fase que a gente precisa resolver é como, que nem eu falei lá atrás, bem no início, como que a gente reage perante as ações do próximo, seja ele da sua família, seja ele de fora. Como que a gente reage? Então, quando o agir de forma reta, que vem do budismo, o reto agir, reto pensar, é exatamente isso. Só que se você for parar para pensar, essas informações invisíveis no seu corpo, elas vão continuar ativas. Só que não é para você deixar de você reto agir ou reto pensar. Não é para você ignorar. Porém, você não tem que abraçar ela 100%. Eu penso positivo e isso vai dar certo para mim, porque isso não acontece dessa forma. Quantas pessoas boas dessa encarnação possuem seus fractais dentro de si, tão densos e tão negativos, e ela não tem esse conhecimento que eu estou passando. E tem muitos seres do outro lado que não têm esse conhecimento que eu estou passando aqui, por incrível que pareça. Alguns têm, outros não, outros enganam vocês, a mim também, como já me enganaram várias vezes. Já fui enganado várias vezes, gente. Mediunidade, você pensa que sabe tudo, mas você não sabe nada. Então, se você não resolver essa outra parte, que é a maçã, a cereja do bolo, você está comendo o bolo, crente que o bolo está resolvendo. Você está comendo, então vou me saciar. Só que o bolo você trata como se fosse um sonho, uma ilusão. E a cereja fosse o código que desse o clique para essa ilusão se tornar um bolo físico. Então, a cereja, que é essa informação que eu estou passando para vocês aqui, para vocês entenderem, que é o parâmetro base para que a humanidade realmente consiga sair de um padrão. Eu não gosto de falar tridimensional, porque esse tipo de padrão é um padrão atrasado, porque né, esse coisa de separar dimensão de dimensão, não sei o quê, para mim, não, esse padrão primitivo de sentir, de agir, e todo mundo, infelizmente, porque a gente não pode agir de forma separada do, do, do próximo. A gente não pode ficar, porque eu sei e eu sou melhor. As pessoas que eu atendo ali, as pessoas ficam, assim, eu creio, né? Que gostam muito da minha maneira por causa disso. Porque geralmente quando me buscam assim, tem pessoas que já conversou comigo assim, fica senhor para lá, senhor para cá. Eu, não, velho. Eu tô tão lascado aqui, tô tão numa situação tão complicada quanto você. Então, não existe isso. O que acontece com você acontece comigo, pior que é verdade. Então, assim, é esse entendimento. Nós não estamos aqui. Quem tem um conhecimento para alguma coisa nunca pode se tratar como um superior acima das outras pessoas. Tem que respeitar as opiniões, respeitar o estilo de vida, as suas escolhas, porque essas mudanças ajudam lentamente, mas ajudam a, a, a cereja girar e o bolo ficar físico, certo? Só que essa é a maneira lenta. Não estou querendo falar, eu citei meu trabalho aqui porque é o que eu faço, é meu exemplo, para nada. Mas essa é a forma lenta, eu aprendi a duras penas de resolver. Não resolve, não é à toa que a gente está aqui há milhares, porque a encarnação ela não funciona
de uma maneira linear, certo? Você desencarna hoje e vai nascer em 2087. Não, você pode nascer de repente em 1500, porque